Amém, glória a Deus. Boa noite, pessoal, os amigos, os irmãos. Estamos chegando aqui já, né? Nesta quinta-feira maravilhosa que Deus nos deu pela sua graça e bondade. Amém? Vamos orar ao Senhor nesta noite. Pai querido, nós te adoramos, Senhor. Exaltamos ao teu santo nome, te damos graça, te exaltamos, Pai, porque o Senhor é digno de honra e de glória. Deus amado, Deus querido, ó Pai, toma nossas vidas, Senhor. Toma nossas vidas e faz conforme o teu querer, Senhor. Ó Pai, eu te peço em nome de Jesus. Derrama, Deus, tua graça, Senhor, sobre nós, sobre a vida dos meus irmãos, Pai, que estarão conosco esta noite, assistindo a tua palavra. Ó Deus, Pai, abençoe em nome de Jesus. Que a tua graça misericordiosa, Senhor, esteja sobre nós. É o que eu te peço em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus, né? Estamos chegando aqui nessa quinta-feira. Mais uma, né? Graças a Deus, mais uma quinta-feira em que o Senhor Deus permite que estejamos aqui falando com os irmãos. Graças a Deus, né? Hoje vamos meditar um pouco, né? Numa carta de Paulo. Carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4. Sabe que Paulo foi um escritor maravilhoso, né? Ele escreveu muitas cartas. Ele é o maior escritor do Novo Testamento. Então o texto de Paulo, da carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 4, vamos meditar do versículo 4 ao 9. Texto bem pequenino, né? Vamos ler da versão NVT, não a versão transformadora. Ô Irão já está aqui, rapaz. Boa noite para você, chegou cedo, né? Suzete também já está, Valci, muita gente já está por aqui, graças a Deus. Paz do Senhor, minha irmã, paz do Senhor. Então vamos ler a palavra do Senhor e diz assim: alegre-se sempre no Senhor. Repito, alegrem-se. Que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Aleluia! Promessa maravilhosa, o Senhor virá em breve. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo do que precisam e agradecendo-lhe por tudo que Ele já fez. Maravilha, né? Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pensem no que é excelente e digno de louvor. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim, diz Paulo. Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Que texto maravilhoso, né? Texto muito lindo mesmo. Um texto que fala muito aos nossos corações, porque Paulo faz uma referência muito importante aqui a respeito da sua vida, e ele traz um ensinamento muito grande para a igreja de Filipos. E esse ensinamento de Paulo atravessou séculos, chegou até nós de forma viva. Essa palavra é viva. Então nós temos este prazer de hoje meditar nessa pequena porção da palavra de Deus. Meu abraço a Isabel Luz, que Deus te abençoe, minha irmã. Deus te dê graça, glória a Jesus. Amém. A guisa de introdução, nós vamos falar para os irmãos o contexto desta palavra. Vamos dizer que hoje vamos pegar um pouco, né? Uma deixa
e nos concentrar nas palavras maravilhosas do apóstolo Paulo, o maior escritor do Novo Testamento. Esta é uma pequena porção da carta de Paulo à igreja de Filipos. Filipos era uma cidade que estava na Ásia Menor. A igreja de Filipos era tida como a coroa do ministério de Paulo. Foi a primeira igreja que Paulo plantou na Europa. Foi uma igreja plantada em meio a dor e sofrimento. Mas foi essa igreja a parceira de Paulo em suas necessidades. Em Filipos, Paulo foi açoitado com varas, foi jogado na prisão, foi ameaçado. Nós podemos ver lá no Atos 16, né? Atos 16 tem essa história da passagem de Paulo por Filipos. Nesse texto da palavra de Deus, Paulo nos exorta a ser pessoas alegres, amáveis, felizes, na certeza de que Cristo em breve voltará. Toda preocupação e ansiedade devem ser superadas com a esperança de uma nova vida em Cristo Jesus. Que maravilha, né? Oh, maravilha mesmo. Vamos então meditar na palavra de Deus hoje, na exposição bíblica desse texto, a começar pelo versículo 4, que diz: alegre-se no Senhor. E Paulo enfatiza, dizendo, repito mais uma vez, alegrem-se. Não existe alegria maior, amados, de que estar servindo a Deus. Viver para Deus, viver com Deus. A alegria que Paulo propõe não é uma alegria baseada em circunstâncias, mas uma alegria que germina do Espírito de Deus. Quando nós estamos com Deus, nós somos pessoas felizes. Embora possamos passar por dificuldade, por problemas, mas mesmo assim estaremos sempre felizes, sempre alegres. O povo de Deus é um povo alegre. Na tristeza, na alegria, no momento de dor, no momento de júbilo, somos um povo feliz, né? Graças a Deus. Quero mandar meu boa noite especial para a irmã Maria das Graças. Que Deus te abençoe, tá bom? Graças a Deus por sua vida. Então, esse versículo 4 diz que alegre-se no Senhor. Alegre-se. É importante nós estarmos alegres em Deus. A nossa alegria não está em coisas passageiras. A nossa alegria não está no prazer carnal. Mas a nossa alegria está em Deus. É Ele que nutre a nossa alegria. Conforme está escrito lá em Jeremias 8:10, na parte C do versículo, disse: não fique triste, pois a alegria do Senhor é a sua força. A alegria do Senhor é a minha força, é a sua força. Nós só somos alegres porque Deus nos fortalece, conforme Paulo escreveu lá em Filipenses 4:13, né? Nós somos felizes porque o Senhor nos dá força. E nessa mesma concepção de palavra, o salmista no Salmo 37, versículo 4, ele diz: busque no Senhor a sua alegria, e Ele lhe dará os desejos de seu coração. Busque no Senhor a sua alegria, e Ele dará o desejo do seu coração. Salmo 92, 4, o salmista volta a falar: tu me alegras, Senhor, com tudo o que tens feito. Canto de alegria por causa de tuas obras. Que maravilha, né, irmãos? Tu me alegras, Senhor, com tudo que tens feito. Canto de alegria por causa das suas obras. O que o Senhor tem feito por mim e por você? Deus tem feito coisas maravilhosas. Só nos manter vivos, só nos dá a graça de viver, é algo maravilhoso. Boa noite, irmão Lupercio. Irmão Lupercio apareceu aqui. Glória a Deus. Também apareceu o Clomagno, lá de Redenção, no Pará. Que bom pela vida de vocês, glória a Deus. Graças a Deus, tá? Vai falando alguma coisa aí, meus irmãos. Nós vamos aos poucos interagindo com vocês nessa noite maravilhosa. Né, Clomagno? Tudo bem com você aí, meu filho? Graças a Deus por sua vida. O versículo 5 diz: Gersileide também está por aqui, ó. Gersileide Valadão, graça e paz, amados. Boa noite para você. Que Deus te abençoe e te dê graça. Versículo 5 diz: que todos vejam que vocês são amáveis em tudo o que fazem. Lembre-se de que o Senhor virá em breve. Olha que palavra. Olha que promessa, irmãos.
Então que todos nós sejamos amáveis em tudo que fazemos. Meus queridos, a nossa vida em Deus tem que ser registrada pela amabilidade, pela cordialidade, pela graça com que vivemos em Deus. As pessoas têm que olhar em mim, olhar em você, e pelo nosso modo de viver, pela nossa aparência, pelo nosso testemunho, ele tem que discernir que nós somos filhos de Deus. Porque nós somos um povo diferente. Não que seja melhor que ninguém, mas somos diferentes. Porque Deus está em mim, Deus está em você. E quando Deus está em nós, nós somos um povo abençoado, nós somos um povo alegre, nós somos um povo feliz, porque Deus nos traz a felicidade. Né, Lúcia Valadão? Oh, glória! Aleluia! Por sua vida. Então, meus queridos, diz o Paulo, né, o apóstolo Paulo, que todos vejam que vocês são amáveis em tudo que vocês fazem. Tudo que nós fazemos, irmão, tem que haver o registro da amabilidade, o registro da cordialidade, o registro do amor, porque é o amor que nutre a nossa fé, o amor de Cristo, ele nutre a nossa fé. Então, por essa razão, nós somos pessoas alegres, amáveis, né? Não dá para ser filho de Deus, não dá para exortar alguém, não dá para falar do amor de Deus, né? Sem ser uma pessoa amável. As pessoas têm que olhar em nós e ver que nós somos pessoas amáveis, somos pessoas diferentes, somos pessoas que realmente têm alegria no coração. Quero mandar um abraço especial para minha irmã Célia Ramos. Olha só, ela escreveu aqui: graça e paz, meu amigo. Nós damos graças também, minha irmã. Deus te abençoe, tá? Deus te abençoe grandemente. Célia Ramos, lá em Conceição do Araguaia, no Pará. Amém? Glória a Deus. Então, meus queridos, as pessoas têm que olhar em nós e ver em nós essa diferença. E a diferença de uma pessoa que serve a Deus, ela tem que ser visível. Temos que testemunhar 24 horas por dia, 24 horas da mudança que Deus executou em nós. Porque se nós fôssemos aceitar Jesus e continuar sendo as mesmas pessoas, às vezes pessoas truculentas, às vezes pessoas ignorantes, às vezes pessoas sem amabilidade, nós não íamos espelhar o amor de Cristo, nós não íamos espelhar a bondade de Cristo em nossas vidas, não é? Mas no momento que nós aceitamos Jesus, nós tornamos pessoas amáveis, assim como o Senhor é amável, assim como o Senhor distribuiu o amor dele por todos nós. Então é motivo para que nós sejamos pessoas felizes. É por isso que Paulo escreveu lá na segunda carta a Timóteo, no capítulo 2, versículo 24, ele escreveu: o servo do Senhor não deve viver em intriga, brigando, mas ser amável com todos, apto a ensinar e paciente. Né? Que exortação maravilhosa! O servo do Senhor não deve viver em intrigas, brigando um com o outro, né, irmão Lopes? Não, nós temos que ser pessoas amáveis com todos. As pessoas têm que falar conosco e sentir prazer de conversar conosco. As pessoas têm que ter prazer em estar junto de nós. Nós temos que transmitir o amor de Deus através dos nossos atos, através das nossas palavras, através do nosso modo de viver, né? Isso é maravilhoso, irmãos. Muito maravilhoso mesmo. Graças a Deus, né? Graças a Deus. Então, em Malaquias capítulo 3, versículo 18, o profeta escreve: então vocês verão outra vez a diferença entre o justo e o injusto, entre o que serve a Deus e o que não serve. Então existe diferença. Como eu falei há pouco, não queremos ser melhor do que ninguém, mas queremos ser diferente. Queremos que a luz de Cristo resplandeça em nós. Não é isso que ele escreveu em Mateus capítulo 5? Vocês são a luz do mundo. Que a luz de você resplandeça por onde vocês passar. Então, por onde nós passarmos, tem que resplandecer a luz de Cristo. A luz de Cristo que existe em nós, ela tem que resplandecer na vida de cada pessoa que nós conversarmos, que nós estivermos juntos. Temos que ser diferentes, temos que fazer a diferença, porque Cristo está em nós, Cristo está em nós, Ele vive em nós. Então nós somos pessoas mais do que agraciadas pela graça e o amor de Deus, amém?
O versículo 6, maravilhoso versículo, olha só. Olha que Paulo escreveu à igreja de Filipos, e nós tomamos para nós, que ele está escrevendo para nós também, quando ele diz, não vivam preocupados. Olha só, irmão, mas Jesus também escreveu isso, né? Jesus escreveu também isso. Não vivam preocupados com coisa alguma. Não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo-lhe por tudo que ele já fez. Agradecendo por tudo que ele já fez. Interessante, na revista Almeida atualizada, esse texto de Filipenses 4,6 está escrito assim: não andeis ansiosos com coisa alguma. Em tudo, porém, sejam conhecidos diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graça. Glória a Deus. Quando nós analisamos a questão de ansiedade, que Jesus nos ensina aqui através de Paulo, não seja ansioso com coisa alguma, não seja preocupado. A palavra ansiedade na literatura, no dicionário brasileiro, diz que a ansiedade é uma ideia fixa e antecipada, é a mesma coisa que preocupação, né? É uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito a ponto de produzir sofrimento físico e mental, né? Uma pessoa preocupada em excesso, isso vira uma coisa terrível, porque gera angústia. E uma angústia, quando não tratada, gera estresse. E o estresse, quando não tratado, gera doença. Então nós que somos filhos de Deus, que vivemos pela graça de Deus, nós não podemos estar preocupados. Aí você pode falar, mas pastor, e quando as coisas apertam? Quando acaba o dinheiro para pagar as contas? Não dá para viver preocupados? Não, o que o Paulo nos ensina aqui? O que ele nos ensina? Ele diz, olha, em vez de estar preocupados, ansiosos, amargurados, rancorosos, então em vez de estar preocupados, orem a Deus, pedindo aquilo que vocês precisam. Orem a Deus, não é isso? É que está escrito em Mateus capítulo 6, versículo 33, buscai primeiro o reino de Deus e todas as outras coisas vos serão acrescentadas. Existe às vezes uma interpretação incorreta desse versículo e de outros semelhantes. As pessoas pensam que ensinamos que a pessoa, quando aceita Jesus, não precisa trabalhar, não precisa lutar. Não, está errado, precisa sim. Só que quando nós trabalhamos, quando nós lutamos debaixo da proteção de Deus, da graça de Deus, tudo o que fazemos é maravilhoso e abençoado. Essa é a diferença. Mas temos que trabalhar sim. Paulo não está falando que nós não devemos trabalhar. Ele está dizendo que nós devemos ficar preocupados, ansiosos, porque a preocupação é uma ideia fixa e antecipada que perturba o espírito. É normal, amados, quando nós estamos preocupados com alguma coisa, geralmente nós ficamos abatidos, ao ponto de ficar rancorosos às vezes, de alegria ir embora. Então a ansiedade, a preocupação em excesso, ela traz sobre nós, né, muitas vezes algo que não é bom, que não é agradável, nem para nós, nem para as pessoas que estão em volta de nós. Porque logo a pessoa chega em nós e pergunta, o que está acontecendo? O que aconteceu? Né? E às vezes não precisamos chegar a este nível, né? Porque a palavra de Deus diz aqui, não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus. Ore a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. E é interessante que a palavra de Deus fala a respeito disso, né? Que quando nós oramos a Deus, na verdade Deus já sabe que nós vamos orar. Deus já sabe o que nós vamos pedir para Ele. Está escrito isso, né? Salmo 37. Diz que antes de nós abrir os nossos lábios, Deus já sabe o que vamos falar. Não é isso? Que maravilha. Antes, não é Salmo 37, Salmo 139, tá, irmãos? Antes de abrir os nossos lábios, Deus já sabe o que nós vamos falar. Ele já sabe o que nós vamos pedir. E Ele já sabe, inclusive, o que nós precisamos. Então você pode dizer, irmão, mas então para que nós vamos pedir para Deus se Ele já sabe? Por que Ele não nos abençoa antes de nós pedirmos? Porque Deus é um ser muito educado.
é um ser muito respeitoso, que não entra em nossas vidas sem a nossa autorização. É diferente de Satanás, nosso inimigo, que está procurando brecha para entrar em nossas vidas e bagunçar. Deus não. Deus só entra em nossas vidas, só entra quando nós autorizamos, quando nós pedimos. Não é isso que está escrito lá em Apocalipse capítulo 3, versículo 20? Quando Jesus escreveu lá: eis que estou à porta e bato. Eis que eu estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. O que Jesus está falando nesse versículo é que ele diz que ele está à porta de nossas vidas, de nossa casa, do nosso trabalho, da nossa empresa, e ele está batendo. Se nós ouvirmos sua voz e abrir a porta, autorizar que ele entre em nossas vidas, ele vai entrar e vai compartilhar conosco das suas bênçãos. Mas ele não vai entrar sem autorização. É por isso que diz aqui: não vivam preocupados com coisa alguma. Em vez disso, orem a Deus pedindo aquilo que vocês precisam. Pedindo o que vocês precisam. Não é que maravilha? Pedindo o que vocês precisam. E é interessante que Paulo completa esse versículo dizendo: e ele usa a conjunção e agradecendo a Deus por tudo que ele já fez. Quero mandar um abraço especial para o Antônio Luiz Dia do Santo, meu irmão querido, né? Edinaldo Silva também está por aqui. Boa noite para você. Como é que tá fazendo aí, meu irmão? Fazendinha. Glória a Deus, né? Que bom. Então, Paulo nos ensina que nós devemos orar a Deus pedindo o que nós precisamos, mas também agradecendo a Deus por tudo que nós já conseguimos. Sabe, amados, essa questão de agradecer a Deus é algo que nós precisamos fazer. Porque às vezes nós nos preocupamos muito em pedir. E não é errado, temos que pedir para Deus, é Ele que nos abençoa. Mas também temos que agradecer a Deus pelo que Ele já fez. Você já parou para agradecer a Deus e dizer: Senhor, obrigado, Deus, pela minha vida. Obrigado, Deus, pelo meu trabalho. Obrigado, Deus, pela minha família. Obrigado, Deus, pelo carro que eu tenho, ou pela minha bicicleta, ou pela minha moto. Obrigado, Deus. Às vezes nós não falamos isso, irmãos. Nós esquecemos de agradecer a Deus pelo que Ele tem feito em nossas vidas. Até pedimos às vezes, que não é errado. Muita chuva aí, né, Edinaldo? Que maravilha, rapaz. Pois é, aqui choveu muito até ontem. Muito mesmo. Hoje deu uma estiadinha. Mas já tem previsão de chuva para amanhã. Mas vamos assim, Deus é bom demais. Manda chuva para regar a terra, para produzir alimento. Deus é maravilhoso, né? Deus é maravilhoso. Faz chover sobre a terra. Glória a Jesus, né? Então, amados, pedir o que vocês precisam e agradecer a Deus por tudo que Ele já fez, por tudo que Ele já te deu. Faça isso, irmãos. É interessante quando nós oramos o Pai Nosso, a oração modelo que Jesus nos ensinou. Ele nos ensina isso, agradecer a Deus. Agradecer a Deus por aquilo, né, que Ele já fez. Pedir, mas também agradecer. E às vezes nós não agradecemos a Deus. Agradecer a Deus tem muitas formas de fazer, né? Uma das formas interessantes de nós agradecer a Deus é louvando. Louvar o nome do Senhor. Aí você diz para mim: pastor, eu não sei cantar, estou desafinado. E quem falou que você precisa cantar para louvar a Deus? Quando você recita uma música, quando você recita um capítulo da Bíblia, quando você fala em palavras de adoração, você está louvando. E quando nós louvamos, nós agradecemos ao Senhor. Então é importante dizer: Senhor, muito obrigado pelo aquilo que Tu já me deu. Sabe, amado, uma das coisas maravilhosas que Deus nos deu, e que nós não damos nem muita importância, porque nós estamos vivos, não é? Você já pensou a maravilha que é a nossa vida? Você parou para imaginar como funciona o seu organismo?
Você já parou para pensar quantas vezes o teu coração bate num dia? Em um único dia? Já pensou? Você agradeceu a Deus por isso? Amados, o homem construiu máquinas maravilhosas. O homem construiu um avião que voava, não voava, porque não existe mais, né? O Concorde, o supersônico. Mas o homem construiu um avião que voava mais 2.000 km por hora. O homem construiu máquinas espetaculares, submarino. Mas o homem não conseguiu construir o corpo humano. Não conseguiu. Só Deus. Só Deus teve a capacidade de nos gerar. Porque nós não fomos feitos, nós somos gerados. Gerados pela graça de Deus. E nascemos perfeitos. Claro que algumas pessoas podem ter alguma normalidade. Mas na realidade, eu, você, nós nascemos perfeitos, irmãos. Uma máquina maravilhosa, que funciona rigorosamente em cada detalhe. Eu fico às vezes parado pensando nisso. Como Deus conseguiu, né, pelo seu poder, pela sua graça, fazer algo tão esplendoroso. Ele conseguiu porque Ele é Deus. Eu sou o que Deus me fez. Um ser humano perfeito, que funciona rigorosamente perfeito. E nós agradecemos a Deus pela vida que Ele nos deu. Senhor, obrigado pela minha vida. Pela tua família, pela tua esposa, pelos teus filhos. Obrigado, Deus. Obrigado, Deus. Agradeça a Deus. Não se limite a pedir. Não se limite. Peça, mas não se limite a isso. Também agradeça. Né, irmão Lopes? Agradeça a Deus. Porque Ele é digno de louvor. Na versão Almeida, né, esse texto que fala assim: seja conhecido diante de Deus as suas petições, pela oração e pela súplica. Interessante, por que o Paulo aqui escreveu oração e súplica? Não seria a mesma coisa? Não. Porque a súplica é uma oração muito mais intensa. E às vezes nós temos que orar a Deus com intensidade. Com intensidade. Então, a ideia é buscar o Senhor, louvar o Senhor, mas louvar realmente com todo o nosso coração. Porque é assim que Deus nos ensinou que devemos amá-lo, né? Amar o Senhor de todo o vosso coração, de toda a tua força, de todo o teu entendimento. Amar o Senhor, tem que amar de forma imensurável. Forma incondicional, porque é assim que Ele nos ama. Deus nos ama de forma esplendorosa, que não é nem possível, nem possível classificar o amor de Deus, e tão grande que Ele é. Ele é tão grande que quando João escreveu o capítulo 16, versículo 16 do capítulo 3, capítulo 3:16, ele fala que Deus nos amou de tal maneira. Esse tal maneira, irmãos, eu fico maravilhado com essa palavra, tal maneira. É porque João não conseguiu achar uma palavra que classificasse o amor de Deus. Como ele diz, João, Deus nos amou de forma grande, de forma tremenda, de forma espetacular. Poderia ter escrito assim, não, mas ele não escreveu. Ele escreveu que Deus nos amou de tal maneira, uma maneira que não pode ser conhecida. Tão grande é o amor de Deus. E como é o nosso amor por Deus? Como que é? Como é que é o seu amor por Deus? Deus falou, Cristo falou, que se nós amar nossos parentes mais do que a Ele, nós não somos dignos dele. Não, nosso amor tem que ser grande também, né? Nós temos que amar o Senhor Deus com toda a nossa força, com todo o nosso entendimento, né? É assim que Jesus nos ensina que devemos amá-lo. Que maravilha, glória a Deus, né, Lúcia? Que bom. Então vamos continuar? Vamos sim. Então, amados, ficar ansioso
é algo que nos mata, que nos destrói, né? Esse dia eu estava meio ansioso por algumas coisas, mas graças a Deus que o Senhor trabalhou comigo, trabalhou na minha vida e me trouxe paz, me trouxe paz. E por quê, mano? Quando nós lemos ali a palavra grega, na sua originalidade, ela vem de um termo grego, né? A palavra ansiedade vem de um termo grego que significa estrangulamento, sufocamento, né? E é isso que a ansiedade nos faz, ela nos sufoca, ela nos estrangula, né? Quando nós estamos ansiosos, irmão, parece que falta o ar. Quero mandar um abraço para o meu irmão Bento Pereira Luz Lima. Oh, maravilha que você está por aí. Graças a Deus por sua vida. Então a palavra ansiedade, na sua originalidade, significa literalmente estrangulamento, no grego. E é interessante porque o texto foi escrito em grego, depois traduzido para o português, né? Então, na originalidade significa estrangulamento. Então, ansiedade e preocupação são palavras correlatas. Existe uma ligação muito forte entre ansiedade e preocupação. Você não consegue estar ansioso sem estar preocupado. E muitas vezes você não consegue estar preocupado sem estar ansioso. Então, existe uma correlação entre essas palavras. A ansiedade, na verdade, é uma verbalização precisa e correta da incredulidade. Falta de confiança. A ansiedade nada mais é do que falta de confiança em Deus. Por que ficamos ansiosos? Jesus nos falou o seguinte: não fica ansioso pelo que haver de comer, pelo que haver de vestir, pelo que haver de calçar. E ele diz mais: olha as aves do céu, que não plantam, que não ceifam e vivem. Olha os lírios do campo, que não fiam, que não plantam algodão. E Jesus fala que, entretanto, nem Salomão, na sua maior riqueza, conseguiu ser tão esplendoroso como o lírio do campo. Que maravilha, tudo Deus faz. Então, a ansiedade, ela tem que ser administrada. Às vezes, muitas vezes bate aquela necessidade, por um motivo ou por outro, nós ficamos, às vezes, pensando como fazer isso, como pagar aquela conta, como resolver aquele problema. Mas nós temos que correr para os pés do Senhor e colocar diante dele, como Paulo nos ensinou. Ao invés de ficar ansioso, né, está escrito lá no versículo 6, não viva preocupado com coisa alguma. Em vez disso, ore a Deus, que Ele vai te mostrar a solução para o seu problema. Ele vai mostrar a solução para a tua ansiedade, né? Para a sua necessidade. Então a palavra ansiedade é uma verbalização da incredulidade. E a incredulidade mata a nossa fé. Uma pessoa incrédula é pessoa que não tem fé, ou anula a fé. Lembra o caso de Tomé? O discípulo de Jesus. E quando Jesus apareceu para os discípulos, deixa eu ver a hora aqui. Quando Jesus apareceu para o seu discípulo a primeira vez, Tomé não estava. Quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha aparecido, ele disse: de maneira nenhuma. Como assim? Ele morreu? Mas os discípulos assim, ele apareceu para Maria Madalena, apareceu para Simão. Aí ele disse: se eu não colocar o meu dedo no furo dos cravos nas suas mãos, se eu não colocar minha mão do seu lado, onde foi transpassado pela lança, eu não vou crer. Isso era incredulidade. É claro que nós não estamos aqui criticando Tomé, né? As pessoas criticam, porque Tomé, não. O momento deles era difícil. Mas Tomé tinha ouvido Jesus falar que ele haveria de passar por aquilo. Então por que não creu?
porque teve um momento de incredulidade na vida dele. Né, Benedita? É isso aí. Benedita Luz. Um abração para você, minha amada irmã. Que Deus te abençoe. Então, amado, não podemos deixar que a nossa ansiedade se transforme em incredulidade. Porque a ansiedade é falta de confiança. Paulo nos ensina que o antídoto para a ansiedade é a oração. O antídoto para a ansiedade é a oração. O louvor e a gratidão. Quando colocamos a nossa confiança em Deus, não existe lugar para a ansiedade. A ansiedade é justamente a falta de confiança em Deus. Ficamos muito preocupados, muito ansiosos. Sabe, meus queridos, durante essa pandemia, no ano 2020, aqui a gente mora perto de um supermercado, né? E nós passamos quase um ano sem sair de casa para nada. Ligava no supermercado, eles traziam o alimento, traziam a mercadoria, traziam... Beleza. Mas nós sempre estivemos colocando a nossa vida diante de Deus, pedindo proteção, pedindo graça, né? Pedindo graça. E Deus nos abençoou de forma maravilhosa. Porque nós superamos esse período de dificuldade. Vamos continuar aqui? Vamos. Então a ansiedade é justamente a falta de confiança em Deus. Quando nós deixamos de confiar em Deus, nós geramos ansiedade em nossas vidas, preocupação, porque nós não temos a distinção, a luz do entendimento que vem do Senhor, para que Ele nos ensine o que devemos fazer no momento difícil. Então por isso devemos orar ao Senhor, como Paulo nos ensina, que o antídoto da ansiedade é a oração, o louvor e a gratidão a Deus. Mateus, em capítulo 6, 34, Jesus escreveu, portanto, olha só o que Jesus escreveu, portanto, não se preocupem com o amanhã, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. Não se preocupe com o amanhã. O que vai acontecer amanhã? Não sei, só Deus sabe. O amanhã pertence a Deus e o passado nós não dominamos. Então, não vamos ficar preocupados, não se preocupe com o amanhã. Vou negociar, vou comprar, vou vender. Não preocupem. Deus tem o controle de todas as coisas. Pois diz assim, pois o amanhã trará suas próprias inquietações. O amanhã pertence a Deus, o futuro pertence a Deus, porque Deus é onisciente, Ele sabe todas as coisas. E Cristo completa esse versículo 34, capítulo 6 de Mateus, dizendo o seguinte, basta para hoje os problemas deste dia. Basta os problemas que nós temos hoje. Nós não vamos nos preocupar com o dia de amanhã, depois de amanhã, o ano que vem, o mês que vem. Nós vamos gerar em nossos corações ansiedade. O ano que vem eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Não estou dizendo que nós não temos que planejar. Planejamento é outra coisa, né? Planejamento é outra coisa. Quando você planeja a sua vida, seus negócios, seus afazeres, colocando diante de Deus, as coisas funcionam, né? As coisas funcionam. Né, Isabel? É isso aí. Então vamos lá. Deixa eu voltar aqui um pouquinho. Paulo escreveu à igreja de Tessalônica, no capítulo 5, versículo 18, ele diz, em tudo dai graças, porque esta é a vontade de Deus em Cristo Jesus para conosco. Em tudo dai graça. E Paulo fala que ele aprendeu a passar necessidade e aprendeu a viver em abundância. Mas Paulo nunca foi ansioso. Paulo tirou da sua vida a ansiedade, porque ele tinha plena confiança de que Deus estava com ele. E que Deus ia produzir na vida dele tudo aquilo que ele precisava. E assim foi. Paulo passou por um momento difícil, sim. Inclusive nessa igreja de Filipos, Paulo foi preso, foi açoitado,
foi acorrentado, mas ele não perdeu a confiança. E o capítulo 16 de Atos conta que ele estava preso com Silas, com os pés amarrados, todo ensanguentado por ter sido açoitado por 39 vezes. Mas ele, naquele momento, à meia-noite, eles cantavam hinos a Deus. Eles louvavam a Deus. E o que aconteceu? As portas da prisão se abriu. Houve um terremoto tão grande que aquela prisão foi destruída. Mas é interessante, amados, que nós às vezes pensamos, olha, como assim? Houve um terremoto tão grande a ponto de abalar a estrutura da prisão, das portas cair. E os presos? Nenhum deles se machucaram. Nenhum deles sofreu nenhum arranhão. Porque Deus estava com Paulo. Porque ele colocou em Deus a sua confiança. Amém? Vamos lá. Mateus 6:27. Cristo Jesus fala assim: Qual de vocês, por mais preocupado que esteja, olha só, irmão, qual de vocês, por mais preocupado que esteja, pode acrescentar ao menos 1 hora à sua vida? Olha só. Olha o desafio que Cristo nos faz. Qual de nós, por mais ansioso que estejamos, por mais preocupado que estejamos, nós podemos acrescentar 1 única hora à nossa vida? Não podemos. A nossa vida está traçada. Está colocada por Deus em detalhe. Então nós não podemos acrescentar nada. Nem um fio de cabelo à nossa cabeça. Que maravilha, né? Bom demais, bom demais. Vamos lá. Versículo 7. Versículo 7 diz assim: Então vocês, né? Nós temos que buscar o versículo 6, que diz assim: Não vivam preocupados com coisa alguma, em vez disso, orem a Deus, pedindo aquilo que precisam e agradecendo por tudo que ele já fez. E o 7 é um complemento assim: Então, quando fiz aqui lá no versículo 6, então vocês experimentarão. Olha só. Então vocês experimentarão a paz de Deus, que excede todo o entendimento e que guardará seu coração e a sua mente em Cristo Jesus. Olha só. Quando nós deixamos de estar ansiosos e oramos a Deus pedindo o que precisamos e agradecendo a Deus por tudo que Ele já fez, então nós experimentaremos a paz de Deus, que excede todo entendimento. É algo que nós não podemos imaginar, nós não podemos mensurar. Não é paz com Deus, não, irmãos, é paz de Deus. Paz de Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o seu coração e sua mente em Cristo Jesus. Você sabe que a palavra guardará é um termo militar. Ela vem de guarda, né? Soldado, polícia, guarda. Então diz aqui que o Senhor guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Está entendendo? Que coisa maravilhosa. Então, quando nós entregamos a Deus as nossas necessidades e agradecemos a Ele pelo que Ele já fez em nossas vidas, então nós experimentamos a paz de Deus. A paz de Deus. E é uma coisa que nós falamos em paz, irmãos. Em paz. Nós deparamos, ligamos a televisão e deparamos tanto problema, né? Estamos vendo uma guerra no leste europeu, uma guerra sem fim, né? Insanidade. Mas falta paz. O homem não tem paz.
Nós vivemos em tempo de intensa aflição. Infelizmente, o homem pensa que a paz que ele precisa está, às vezes, nas riquezas, no sucesso dos negócios, na formação acadêmica, na fama que ele pode ter. Pura ilusão, pura ilusão. A humanidade clama por paz, mas paz de Deus, só Ele pode dar. A paz de Deus é a sensação de segurança, de proteção. A paz de Deus que nos guardará, nos protegerá. A paz com Deus, né? É aquilo que Paulo fala, que sois justificados pela fé e terás a paz com Deus. A paz com Deus é a ausência de conflito. Quando nós alcançamos a graça de Deus, o poder de Deus, a salvação de Deus, nós temos paz com Deus. A paz de Deus é algo muito mais sublime, é algo que nós não imaginamos. Então a paz de Deus é a sensação de segurança. Quando nós vivemos em paz, da paz de Deus, nós temos segurança em Deus. A paz de Deus que excede todo entendimento e que guardará o nosso coração e nossa mente em Cristo Jesus. Vamos para a versão Almeida atualizada, que diz assim: e a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos pensamentos em Cristo Jesus, né? Quase igual que a versão. Então, amados, veja bem o que Jó, no seu livro, no capítulo 22, versículo 21, escreve: sujeite-se a Deus e terá paz, então as coisas lhe irão bem. Sujeitar a Deus é colocar em Deus a nossa confiança. Viver debaixo da esperança projetada por Deus. É por isso que Jó escreve: sujeite-se a Deus e terá paz. Sujeitar a Deus. Viver segundo a graça de Deus. E Paulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14, versículo 33, ele escreveu: pois Deus não é Deus de desordem, mas de paz. Deus não é Deus de desordem, mas Deus de paz. Como em todas as reuniões do povo santo. Paulo está referindo à questão das reuniões, da liturgia, do culto no templo naquela época. E o versículo 8, esse versículo é tremendo. Eu estou aqui com fio tempo, que vocês não vão ter tempo de analisar esse versículo. Olha, mano, que pena. O versículo 8 diz assim: por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa. Né? A palavra de Paulo é assim, bem direta. Por fim, irmãos, quero lhes dizer só mais uma coisa, só uma coisinha. Concentrem-se em tudo que é verdadeiro. Concentre em tudo que é nobre. Concentre em tudo que é correto. Concentre em tudo que é puro. E tudo que é amável. Em tudo que é admirável. Aí ele encerra o versículo dizendo: pensem no que é excelente e digno de louvor. Aleluia! Que Paulo maravilhoso! Então, por fim, quer dizer só mais uma coisa. Pense naquilo que é excelente, naquilo que é digno de louvor. Esta é uma exortação de imensurável valor. Pessoal, não tem valor uma palavra dessa. Paulo nos dá uma lista de 7 atitudes que sempre devemos estar pensando. Né, Suzete? A grande batalha da vida é travada no campo do pensamento. Então, o que nós estamos pensando? Cristo fala que é do coração, do pensamento, né, que vem as coisas ruins. Então, o que nós estamos pensando? Precisamos filtrar muito aquilo que pensamos. E às vezes o que nós pensamos está muito ligado àquilo que nós fazemos, àquilo que nós vemos, né?
Às vezes o que nós pensamos está ligado àquilo que nós vemos. Então, meus queridos, quando eu assisto um filme de terror, o que eu vou sonhar à noite? Um terror. Quando eu assisto, né, que não assisto, mas se eu ver algum filme indevido, alguma matéria, eu vou pensar naquilo. Meu pensamento estará voltado para aquilo. Quando eu assisto a televisão, às vezes, uma matéria muito violenta, meu pensamento fica pensando naquilo. Então é preciso filtrar aquilo que nós vemos. As notícias. Porque, amados, tem notícias, que nós temos notícias, não só na TV, mas no nosso WhatsApp, no nosso Instagram, nas mídias sociais que chegam em montões. Cada notícia esquisita. Nós não podemos dar atenção para isso. Nós não podemos prender o nosso pensamento nisso. Porque o nosso pensamento tem que estar voltado para isso que Paulo nos ensinou. Pensar naquilo que é verdadeiro, naquilo que é nobre, naquilo que é correto, naquilo que é puro, naquilo que é amável e admirável. Pensar naquilo que é excelente e digno de louvor. Digno de louvor. Porque para louvar a Deus nós fomos criados. Nós fomos criados para louvar a Deus. Deus nos criou para o seu perfeito louvor, né? Romanos 12, 2, Paulo nos adverte: não vivam conforme os padrões deste mundo, mas deixe que Deus transforme pela renovação de quê? Da mente, do pensamento, para que possam experimentar qual é a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Não vivam conforme os padrões deste mundo. Na versão, a nova tradução da linguagem de hoje diz: não se amoldem, não se amoldem, não se adaptem, não vivam na conformidade do padrão das coisas que nos cercam. Mas deixe que Deus nos transforme pela renovação dos nossos pensamentos. Porque Paulo nos diz que o nosso pensamento tem que estar voltado para as coisas boas. Por isso que ele diz: pense no que é excelente e digno de louvor. Pense. Aleluia, glória a Deus. No capítulo 14, versículo 15 de 1 aos Coríntios, Paulo ainda escreveu: que farei então? Vou orar com o Espírito, mas também orar com a mente. Vou cantar com o Espírito, mas também vou cantar com a mente. Porque a nossa mente, o nosso pensamento, é o centro de todas as coisas. E para encerrar o versículo 9, né? Eu queria ter parado um pouquinho mais nesse versículo 8 aqui, mas depois a gente vamos, em outra oportunidade, falar mais sobre ele, né? Sobre essas 7 atitudes que devemos observar. O versículo 9 diz: continue a praticar tudo o que aprenderem e receberam. Olha só. Continue a praticar tudo o que aprenderam e receberam de mim. Paulo está falando, né? Tudo o que ouviram de mim e me viram fazer. Então o Deus da paz estará com vocês. Por que será que Paulo fala tudo que ouviram de mim? Tudo que me viram fazer? Porque na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 11, versículo 1, ele escreve: seja meus imitadores, como eu sou de Cristo. É por isso que ele escreveu isso aqui. Continue a praticar tudo que aprenderam e receberam de mim. Tudo que vocês me ouviram de mim e me viram fazer. Porque, segundo Paulo, ele diz que ele é imitador de Cristo e nos convida a ser imitador dele. Porque sendo imitador de Paulo naquilo que ele fala, naquilo que ele pensa, naquilo que ele faz, nós estamos fazendo, imitando a Cristo. Né? É o que está escrito. E o autor de Hebreus, no capítulo 13, versículo 20, ele escreveu: ora, o Deus de paz, que pelo sangue da aliança eterna tornou a trazer dos mortos a nosso Senhor Jesus Cristo, grande pastor das ovelhas, né? Que maravilha! Deus de paz, pelo sangue de Cristo, né? Pelo sangue de Cristo, amém?
Glória a Deus. E assim nós chegamos ao final dessa palavra maravilhosa. A palavra fala profundamente nos nossos corações, né? Profundamente. Graças a Deus. Então eu agradeço muito a você que esteve conosco nesta noite, assistindo, que estiver ao vivo, mas outro tanto que estarão assistindo depois, pelo Facebook, pelo YouTube. Assista, amados, compartilhem. Deus quer falar com você, quer falar com seus parentes, com sua família. Então pode compartilhar, tá bom? Pode compartilhar à vontade. Glória a Deus. Glória a Jesus. Vamos orar então, agradecendo a Deus por esta palavra tão maravilhosa. Pai querido, te damos graças, Senhor, te louvamos, te exaltamos pela tua palavra. Ó Deus, tome nossas vidas, nos guarde e nos proteja. Ó Deus, livre-nos de todo mal. Livre meus irmãos, Pai, que assistiram, aqueles que irão assistir depois. Abençoe cada um. Abençoa suas casas, suas famílias. Deus, eu te peço em nome de Jesus. Ó, agora, daqui a pouquinho essa palavra vai estar no YouTube, tá? Você pode assistir lá. Aí você pode espelhar na sua TV e ter uma imagem melhor, né? Então assista, compartilhe. Deus vai nos abençoar. Amém? Fique na paz do Senhor, todos vocês, que a graça de Deus os acompanhe. E o Deus de paz estará com você todos os dias da tua vida. Até na próxima quinta, se Deus permitir.